Agora que retomamos aos cultos presenciais nos templos, vim trazer algumas orientações para cuidarmos da nossa saúde e adorarmos ao nosso Deus de forma prudente e segura. Para evitar a contaminação pelo coronavírus, precisamos manter alguns cuidados. Lembre-se, o uso da máscara é obrigatório. Além disso, não esqueça de lavar as mãos ou usar álcool gel. Para se proteger e cuidar de quem está ao seu lado, mantenha uma distância segura. O recomendado é de 1,5 m a 2 metros de distância, conforme decreto municipal. Se você faz parte do grupo de risco, continue assistindo aos cultos pela internet na segurança de sua casa. Logo tudo isso vai passar e podemos nos reunir sem medo. Deus abençoe a sua vida e tenha um excelente culto. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra. Você que está em casa aí, preste muita atenção, não deixe ser roubado nessa hora, com a falta de atenção, com outras coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6, fala de uma ordem dada a Jesus a respeito do que tem que ser a primazia na nossa vida. Hoje, o tema da mensagem que eu quero ministrar é que nós somos profetas de Deus e não justiceiros. Nós vamos entender isso ao longo da mensagem. Eu não vou explicar agora o tema da mensagem. Que você fique bem atento a tudo aquilo que vai ser liberado. Você que está em casa, vocês que estão aqui na igreja, fiquem bem atentos a tudo aquilo que o Espírito está liberando, porque não existe um culto em casa e um culto aqui, é um culto só. Deus se move, né? Tanto aqui como aí. Eu acredito e eu libero essa palavra sobre a tua vida, você que está em casa, que você receba nessa noite toda a unção, a liberação do céu que está neste lugar também esteja sobre a sua casa. Mateus capítulo 6, no versículo de número 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em versão nenhuma da Bíblia você vai encontrar aquilo que nós
constantemente falamos por repetição: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não existe outras coisas. O que Jesus está dizendo é comida, bebida. Se você ler o versículo 1, você vai entender isso. Nós estamos vivendo um tempo muito pontual na nossa nação, no mundo, principalmente no dia de hoje na nossa cidade. Nós estamos debaixo de um comando, de uma direção, de um decreto municipal que diz que a igreja não pode ter culto presencial. E nós nos submetemos à autoridade e acatamos a lei que nos foi imposta. Não nos rebelamos contra aquilo que foi decretado por uma autoridade maior. Então, quando Jesus ele está dizendo assim: olha, eu preciso que vocês entendam algo. Se você quer ter uma vida justa, se você quer ter uma vida agradável, se você quer ter uma vida boa, não se movimente segundo as coisas desta terra. Porque diante das coisas desta terra, muitas vezes nós vamos nos pegar na condição de injustiçados. Segundo as leis desta terra, nós vamos nos pegar muitas vezes na condição de coitados, de miseráveis. Vamos nos colocar muitas vezes como o coitado da sociedade. E Jesus, ele é muito claro quando ele fala assim: busque as coisas que são do céu. Busque o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e então você passará a enxergar as coisas na terra de uma forma completamente diferente. Mas para que nós possamos acessar a justiça do céu, nós precisamos ter convicção primeiro de quem nós somos. Quando eu tenho convicção de quem eu sou, eu me movimento com liberdade para que tudo que eu faça corresponda a quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou e eu entendo a autoridade que me foi delegada, então eu passo a me movimentar segundo esta autoridade. A Bíblia diz que eu e você, aqueles que já reconheceram Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, são considerados, são chamados, são trazidos agora como filhos do Deus Altíssimo. Éramos criaturas, éramos ovelhas desgarradas sem um rebanho, mas a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, que a partir do momento que entregamos a nossa vida a Ele, passamos a ser chamados o quê? Diga assim comigo: filho de Deus. E como filho de Deus, a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que eu e você temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso ao trono do Pai, pelo meio do quê? Pelo meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, derramado por mim e por você, estabeleceu uma nova aliança. Então agora nós temos liberdade para entrar no Santíssimo Lugar, o lugar que antigamente era somente para o sumo sacerdote, agora foi aberto para todos os filhos têm liberdade para entrar na sala do trono, aleluia. Então Jesus fala com propriedade: busque pois as coisas que são do céu. Como? Por meio dele nós temos acesso, por meio dele nós conseguimos chegar à presença do Pai. E ele vai dizer no livro mesmo de Mateus, no capítulo 6, quando ele fala a respeito da oração, ele diz assim: quando orares, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. E ele vai dizer assim: que seja feito aqui na terra, como é feito aonde? No céu. Que nós possamos manifestar aqui na terra aquilo que é manifesto no céu. Então quando ele diz: busque pois as coisas do céu em primeiro lugar, e se eu entender isso é uma chave que virará muitas coisas, me libertará de muitas situações. Se eu entender que a minha vida ela caminha segundo os princípios do céu, não mais segundo os princípios da terra, eu não vou me preocupar se a igreja deixará de ter um culto ou dois presencial.
Eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, porque eu sei, Jó disse, eu sei que o meu Redentor está vivo. Como eu sei? Porque eu estive na presença dele hoje, eu estou na presença dele agora. Então as coisas desta terra não têm influência sobre a minha vida. Eu passo a manifestar a justiça do reino de Deus. Eu passo a entender então que para este tempo qual eu estou inserido, eu sou um profeta de Deus para profetizar. Você é uma profeta, Michele, para profetizar. Nós somos profetas na nossa casa, nós somos profetas na igreja, nós somos proféticos na rua, nós somos profetas e proféticos no trabalho. Por quê? Porque somos filhos de Deus e manifestamos o reino de um Deus grandioso. Então quando eu busco o reino de Deus e a justiça do reino, eu passo então a viver segundo os padrões do céu. E eu paro de perder tempo com as coisas desta terra. Eu deixo de ser um murmurador, um questionador e um julgador, para me manifestar como um profeta. Então eu não entro mais na internet para criticar, para apontar ou para julgar. E se eu tiver que entrar num ambiente online, eu vou entrar para profetizar, para liberar palavras de edificação, de construção e de avanço. Ah, mas tudo está parecendo contrário. Com Jesus não foi diferente. Jesus não exerceu a justiça própria. Jesus exerceu na terra, enquanto viveu, a justiça do reino de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso exercer a justiça do reino. Não a minha justiça. Por quê? Porque eu não sou justiceiro. Justiceiro é aquela pessoa que quer praticar justiça segundo o seu modo de pensar, o seu modo de ver, segundo aquilo que ele ouve e segundo aquilo que ele acha ser correto. Justiceiro normalmente ele é conhecido por quê? Porque ele quer fazer justiça com as próprias mãos. E eu não sou um justiceiro, eu não sou uma pessoa que busco fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu sou um profeta que busca estabelecer a justiça do reino através das palavras que eu libero. Ah, está tudo fechando. Enquanto todo mundo está preocupado, eu como profeta nessa nação, eu tenho que liberar, Senhor, eu profetizo que ainda que hoje esteja fechado, amanhã estará aberto. Mas muitas vezes nós queremos ser justiceiros, exercer a nossa própria justiça. Queremos ir na justiça contra aquele que errou contra nós. Queremos nos vingar daquele que falou mal de nós. Será que nós não confiamos na justiça do céu? Será que nós deixamos de confiar que Deus tem o controle de tudo? Será que nós deixamos de confiar que Deus é o detentor de todo o poder? Será que continuamos caminhando segundo a nossa justiça própria? Então Jesus ele diz assim: você é filho? Sim, Senhor, eu sou filho. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua o quê? Justiça. Busque em primeiro lugar, antes de você buscar a sua própria vida, as suas próprias vontades, seus próprios desejos, as suas próprias convicções, busque o reino de Deus. O que é isso? Ah, eu fui injustiçado, mas o que Deus quer me ensinar com essa injustiça a qual eu me coloquei embaixo? Porque nós muitas vezes nos colocamos como vítima da sociedade, né? Parece que o mundo conspira contra nós. Eu sou o mais injustiçado da face da terra. Ah, tudo que a minha esposa faz é para me atacar. Tudo que o prefeito faz é para me atacar. Ah, o que o governador faz é para me atacar. O que o patrão faz é para me atacar. Ah, a música que o vizinho colocou é para me atacar. O motoqueiro que faz não vou nem
falar o que eu acho desses abençoados. Mas parece que ele fez para nos atacar, porque muitas vezes nos colocamos como vítimas da sociedade, como injustos, quando na verdade a Bíblia diz que nós somos justificados em Cristo. E muitas vezes nós queremos, mas não assumimos, queremos cortar a cabeça de uns 10. Seja sincero, se hoje você tivesse sincero, só está eu, vocês aqui, vou até esquecer que está aí na internet. Se hoje você pudesse cortar, te desse autoridade, Deus falasse, hoje eu vou te dar uma autoridade, e autorização, você pode cortar pelo menos a cabeça de uns 3, talvez você diria para Deus, Deus, 3 é pouco, eu precisaria de pelo menos uns 10, porque nós buscamos exercer justiça da nossa maneira. Mas abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 26, e nós temos que olhar para Jesus, amém? Olhe para mim, imite a minha fé, eu tenho convicção de quem eu sirvo, mas a Bíblia diz que, antes de olharmos para as pessoas, ainda mais corretas que elas sejam, nós temos que olhar para Jesus. E como Jesus se movimentou, eu falei um dia aqui, muitas vezes nós atribuímos divindade a Jesus homem. Jesus sofreu as mesmas coisas que eu e você. Você acha que você está sendo injustiçado ou foi injustiçado? Jesus muito mais. Você acha que você foi humilhado e envergonhado? Jesus muito mais. Mas em momentos Jesus se colocou à margem da sociedade, na condição de injustiçado. Ele enfrentou de cabeça erguida todos aqueles que o perseguiam, e continuava se movimentando. Eu não vejo na Bíblia Jesus se levantando contra o governador. Eu não vejo na Bíblia Jesus se rebelando contra a autoridade. O problema é que isso já se tornou cultural. Quantos impeachments nós já tivemos na nossa nação? Essa cultura ela já foi estabelecida, que eu posso entrar na minha rede social e bombardear o presidente, o governador, o prefeito, um vereador, um pastor, um líder, o patrão. Isso já se tornou cultural, uma rebeldia cultural. Nós nos empoderamos do senso de justiça própria e saímos cortando a orelha de todo mundo. Mateus capítulo 26, no versículo de número 53, diz assim: ou pensas tu, vamos ler do versículo 51 para a gente entender o contexto. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no lugar a tua espada. Presta atenção nisso, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Diga assim: eu preciso colocar a espada na bainha. Olha o que Jesus diz para Pedro: põe essa espada de volta onde saiu, coloca ela de volta na bainha, para de exercer a sua própria justiça. Porque Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, da forma que você agiu, agirão com você. Quem com a espada fere, pela espada será ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com palavras fere, com palavras será ferido. Quem com traição fere, com traição será ferido. Porque o homem colhe aquilo que ele semeia. Então Jesus olha para Pedro e fala: o que você fez? Para de agir segundo a sua própria justiça. Pedro, você não entendeu qual é a justiça do reino? Aí Jesus, contextualizando aqui, Jesus
diz assim para Pedro: eu vou te ensinar o que é estabelecer a cultura do céu. Aí Jesus fala assim no 53: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Diga assim comigo: a minha justiça impede o agir de Deus. Olha o que Jesus diz para Pedro: Pedro, se eu orar agora, o meu Pai me enviaria legiões de anjos. Eu não precisaria da sua mísera espada. A sua mísera espada não passaria de uma espadinha perto de tudo que Deus poderia enviar para me livrar. Mas se eu fizesse assim, Pedro, eu estaria agindo segundo a minha própria justiça. Se eu fizesse assim, eu estaria impedindo que a promessa de Deus, Bruno, se cumprisse na minha vida. Sabe por que muitas pessoas não estão vivendo as promessas de Deus? Porque estão vivendo a sua própria justiça. Olha o que Jesus disse: se eu orar, e milhares de anjos o meu Pai enviaria, mas as Escrituras não se cumpririam. Se eu me colocar na condição de justiceiro, a justiça de Deus não pode ser operada. Se eu me colocar como Senhor da minha própria vida, o Senhor da minha vida não pode agir. Muitas vezes nós somos impedidos de viver as promessas de Deus, porque estamos agindo da nossa própria maneira. Quando fazemos justiça do nosso jeito, nós impedimos que a justiça de Deus se estabeleça. Jesus olha para Pedro e fala assim: você se movimentou segundo a sua própria justiça, Pedro. Você fez as coisas, Pedro, da maneira que você achou que tinha que ser feito. Você agiu, Pedro, da forma que você achou que tinha que agir. Eu também poderia agir assim, Pedro. Eu também, Pedro, tenho vontade de cortar a orelha de todo mundo. Ah, Pedro, como seria? Irmão, imagina. Quer ouvir aí? Você pode se colocar lá comigo agora com Jesus? Imagina lá, você lá no jardim de Getsêmani. Imagina agora Jesus fala assim: Pai, envia anjos para me salvar. Já pensou? Quantos milhares de anjos descendo do céu? Ia ser uma cena mais tremenda do que Hollywood. Não ia sobrar um soldadinho para contar a história. Mas as Escrituras e a palavra de Deus não se cumpririam. Jesus disse assim: se eu pedisse, meu Pai enviaria. Se eu falasse para Deus fazer, Deus até faria. Mas será que é da vontade de Deus? Quantas coisas eu como pai dou para minha filha porque ela faz birra? Quantas coisas você que está em casa aí já deu para o seu filho porque ele fez birra? Ah, tá bom, quer esse negócio? Tó, vai. Quer tanto? Quer? Vai. Tó, é isso que você quer? Tó. É isso que você quer? Então toma. Talvez se nós ficássemos para Deus: Deus, eu quero. Ah, Deus, mata o meu vizinho. Deus, mata, mata Deus. Deus não viria isso. Mas de repente Deus colocaria você numa situação para que você agisse com a sua própria justiça. E Deus talvez colocaria uma espada na tua mão, dizendo assim: então, é matar o vizinho, eu não vou matar, mas exerça a tua justiça. Ah, Deus não faria isso? Faz todos os dias. Todos os dias nós temos direito de abençoar ou de amaldiçoar. Todos os dias nós somos colocados diante de situações, diante de quadros que nós poderíamos amaldiçoar,
que nós poderíamos, e Deus fala, então vai, você quer exercer a tua justiça? Exerça, mas saiba que eu não posso te ajudar no exercício da tua justiça. Você quer fazer as coisas do seu jeito? Faça. Ah, pastor, mas eu já estou fazendo as coisas do meu jeito e está dando certo. As coisas erradas, elas dão certo, até certo ponto. Vai ter um ponto que vai travar, vai ter um ponto que o negócio vai dar errado. Até me veio uma ilustração aqui para quem já empinou pipa. Quem já empinou pipa? Já empinou? Você vai empinando pipa, e você vai dando linha para pipa, você vai dando linha para pipa, você vai dando linha, você descarrega quase o carretel inteiro. Aí daqui a pouco você começa a puxar a linha, aí você, quem laçava, né, tinha costume de sair correndo e puxando linha, né? Aí você vai enrolar a linha, depois que você puxou, ficou a rua inteira cheia da sua linha, aí você começa a enrolar a linha, ela vai vindo bonitinha, mas vai chegar uma hora que ela vira o quê? Um embolo todo, que ou você fica 2 horas desembaraçando a linha, ou você já fica com raiva, corta, joga aquele pedaço fora, dá um nó, emenda e vida que segue. Às vezes na nossa vida é assim, Deus permite que nós vamos dando linha, agindo segundo a nossa própria justiça, só que vai ter uma hora que Ele vai falar, parou, deu, e aí nós vamos começar a puxar de volta, mas vai ter uma hora que vai virar um emboloso todo, e aí o escritor de Romanos vai dizer assim em Romanos capítulo 12, deixe para trás todo o pecado, deixe tudo aquilo que te embaraça, deixe para trás todo embaraço, deixe para trás toda a tua justiça própria, porque sempre haverá o contraponto, sempre nós vamos nos sentir injustiçados em alguma situação, seja no trabalho, seja na família, nas situações mais simples como nas mais complexas. Às vezes nas mais simples, nós vamos ficar bravos porque alguém pegou o bife maior. Quem aqui já ficou bravo porque alguém pegou o bife maior? Você ficou olhando e falou, pô. Ou quando em casa ela é assim, né? O problema é quando todo mundo come bem, então em casa é assim, ó. A gente vai fritar chiquinitos. A gente conta 5 para cada. Ah, se o outro for pegar um, eu vou ficar assim. Esse dia estava lá o meu último chiquinitos, a Rebeca pegou. Eu fiquei assim, assim. Ela ficou tão constrangida que ela falou, papai quer de volta? Nas mínimas coisas nos sentimos injustiçados. Aí dentro de mim o que eu penso? Ah, beleza, come meu último chiquinitos. À noite eu vou fritar 5 a mais para mim. Sempre haverá o contraponto. Em alguma situação da nossa vida nós vamos nos sentir injustiçados, mas talvez não é injustiça de Deus, foi porque nos colocamos na condição de injustiçados, e se eu me coloco nessa condição de injustiçado, eu vou querer sair dando espadada em todo mundo, eu vou querer exercer o meu senso de justiça, e não viver mais a justiça do céu. Foi isso que Jesus falou para Pedro, Pedro, coloca de volta a espada na bainha, não se movimente segundo a sua própria justiça, você não é justiceiro, Pedro, você é profeta, aleluia, não faça justiça com as suas mãos, se submeta e ore. Você acha que algo está errado, vai para o quarto orar. Você se sentiu injustiçado, vai para o quarto orar, porque o Senhor, que é o detentor de toda justiça, Ele entrará na minha e na sua causa. O problema é que nós nos sentimos injustiçados, aí saímos dando espadada em todo mundo, vamos dando espadada no A, no B, no C, no D, e vamos nos perdendo no propósito de Deus. Seremos reconhecidos mais como justiceiros do que profetas. Se eu for ficar colocando no Facebook tudo que eu penso das autoridades, da forma que elas se movimentam, eu vou virar um justiceiro online ou virtual. Eu concordo com tudo que as autoridades fazem? Não. Mas se eles estão se movimentando é porque eles estão com uma autorização para se movimentar daquele jeito. Eu não. Autoridade sem autorização não serve para nada.
se eu não me colocar debaixo da autorização de Deus, eu vou sair dando espadada na carne. Se eu me colocar debaixo da autorização de Deus, eu me movimento segundo a justiça do reino. Foi isso que Jesus falou: busque a justiça do reino. E como eu busco? Lendo a palavra. Como que Jesus se comportaria diante da situação que eu estou passando? Ponto. Quer saber a situação que nós estamos passando? Nós estamos passando uma situação muito difícil, onde o presidente deu uma direção, o governador dá uma direção, os prefeitos estão dando direções, cada um dentro do seu contexto. Dentro da minha casa eu dou outra direção. Ponto. Eu me movimento com a autoridade que me foi estabelecida e debaixo da autorização de Deus. Então, dentro da sua casa, se movimente debaixo da autorização de Deus. Se você não concorda com algo que está acontecendo na sua casa, vai orar. Porque Jesus, ele não estava concordando com os decretos de César, de Pilatos. Jesus não se conformava com tudo que estava acontecendo, mas em momento algum você vê Jesus falando para os discípulos: vamos nos levantar contra o governador. Não, quando chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, precisamos pagar impostos, Jesus fala: me dá uma moeda aí. De quem que é a cara que está na moeda? Jesus poderia ter falado assim: é verdade, não precisamos, nós somos cidadãos do céu. Mas Jesus não, ele fala assim: de quem que é a cara que está aí? De César. Então, dê a César o que é de César, submeta-se a César, enquanto César governa. Ah, mas eu não concordo, vai orar. Ah, eu não concordo, vai profetizar tempos melhores. Profetas no Antigo Testamento, eles traziam sentenças do céu, sim ou não? Eles não traziam de si mesmos. Jeremias, Ezequiel, Isaías, Jonas e tantos outros profetas do Antigo Testamento, eles manifestavam aquilo que eles ouviam de Deus. Eles não manifestavam justiça própria. Eles não saíam, Jonas não saiu. Olha, um profeta que tentou se manifestar segundo a sua justiça própria, Deus colocou ele de volta no lugar dele rapidinho. Deus fala para Jonas assim: vai lá e profetiza contra Nínive. O que Jonas faz? Vai para o lado contrário e fala: eu não quero que a justiça de Deus se estabeleça em Nínive, eu quero que a minha justiça se estabeleça. Ou seja, se eu não pregar, aquela banda de praga vai morrer. Aí Jonas corre para o outro lado. E aí Deus pega Jonas, você já conhece toda a história. Jonas passa por um processo, e aí Jonas volta e então é reposicionado no ponto de partida. Preste atenção nisso. Nós, no dia de hoje, nós estamos reposicionados ao ponto de partida. Há um ano atrás nós estávamos exatamente desta maneira, somente com o culto online. Um ano se passou, e Deus nos reposicionou de volta no lugar de partida. Então Jonas corre para o outro lado, Deus pega e reposiciona Jonas no lugar de partida. Fala: eu mandei você ir para Nínive. Por que você desceu para Tarso? Por que você fez o que não era para fazer? Quis exercer a sua justiça, Jonas. Você acha que é o bonzão? Você acha que é o cara? Sabe mais do que eu? E aí o que Jonas fala no final para Deus? Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso. Olha o que Jonas diz: Senhor, eu sei que a sua justiça se estabeleceria, mas eu quis fazer aquilo que eu achava ser correto. Deixa eu dizer algo para você: não faça o que você acha ser certo, busque a justiça do céu. Ah, mas o que está acontecendo é injusto. Quem disse? Quem disse? Quem disse que é injusto? Quem disse que o prefeito é injusto? Quem disse que o governador é injusto? Quem disse que o presidente é injusto? Nós? Que senso de justiça nós temos? O senso de justiça nosso é aquilo que nós estamos vendo? Mas e qual é a vontade e o propósito eterno de Deus? Será que não é tempo de nós pensarmos por que Deus nos fez voltar ao ponto de partida? Não foi o prefeito que nos fez voltar ao ponto de partida, não foi o governador, foi o próprio
Deus. Ficamos 1 ano dentro da arca. A hora que Deus abre a porta, não 1 ano, ficamos pouco tempo, menos de 1 ano dentro da arca. Aí só quero que a gente saia, todo mundo bebeu. O que aconteceu com Noé quando saiu da arca? Se embriagou. O que aconteceu com as pessoas? A hora que começou a falar, está na fase verde, se embriagaram. E Deus fala assim, não soube aproveitar da liberdade? Volta para dentro da arca. E aí nós nos empoderamos da nossa justiça, e saímos metralhando todo mundo, que todo mundo está errado, todo mundo está errado, todo mundo está errado. Aí você vê pessoas entrando na justiça contra a prefeitura, você vê pessoas entrando na justiça contra o governo, mas Deus nos colocou para nos levantarmos na justiça do homem contra ninguém. Ou nós cremos que Deus é a nossa justiça, ou nós pereceremos. Qual é a situação que você está passando? No seu trabalho, na sua vida? Será que você está se colocando à margem como um injustiçado, ou você está se levantando como profeta para dizer, essa situação está querendo me ensinar alguma coisa? Essa situação que eu estou passando, é Deus querendo me ensinar alguma coisa. Não pode ser, porque senão nós seremos caçadores de fantasmas. Nós vamos achar que todo mundo está contra nós. Então aí nós vamos sair que nem Pedro, cortando a orelha de todo mundo. Vamos para a internet, vamos vomitar na internet. Vamos para o seio da nossa família e vamos vomitar amargura na nossa família. Vamos sair cortando a orelha de todo mundo, achando que cortando a orelha de um e de outro, nós estamos fazendo justiça. E eu quero liberar uma palavra como profeta sobre a sua vida nessa noite. Coloca a espada de volta na bainha. Para de agir da forma que você acha que tem que agir. Busque o reino e a justiça do reino. Como que Deus se movimentaria nessa situação? Como que Jesus se movimentaria nessa situação? Como buscar a justiça do reino, quando eu estou me sentindo injustiçado? Não tenho o que eu fazer. Talvez o que eu consiga é conseguir 1 ou 2 ou 3 seguidores, que se indignarão comigo, mas talvez eu estou levando esses a tropeçar nas minhas indignações. Então eu deixei de ser profeta para me tornar justiceiro, e o problema, que nós vamos nos tornando tanto autores da nossa própria justiça, que nós vamos gostando. Lavei a alma, falei tudo que eu tinha para falar, desabafei pelo menos. E aí a gente sai como? Comigo é assim, bateu, levou. E nós vamos achando o quê? É bom cortar a orelha, dá uma aliviada. Eu imagino que Pedro cortou a orelha do soldado, Pedro estufou o peito para Jesus, falei, Jesus, estamos junto. E Jesus olha para Pedro e fala assim, quem mandou? Que estamos junto. Não é essa a justiça do reino. Não é isso que o pai ensina. Sabe o que o pai ensina? Bateu numa face, deu a outra. Te prejudicou na primeira milha, caminha a segunda. Caminha a terceira, a milésima. Mas estão me injustiçando. Pode deixar. A Bíblia diz que Jesus é nosso advogado. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus advoga as nossas causas. Por quê? Porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Às vezes nós conhecemos tantas as leis da terra, mas conhecemos pouco as leis do céu. E o que governa a vida daquele que é espiritual são as leis do céu. Então, quando você for pôr a mão na espada, pense se vale a pena tirar da espada. Sabe, nós vemos uma geração superficial e rasa de relacionamento com Deus.
Sabe por que as pessoas estão pipocando no momento que diz que tem que fechar a igreja? Porque a igreja é essencial. Porque a igreja arrecada alimento. Porque a igreja entrega a cesta básica. Essa não é a função da igreja. Acorda. Cesta básica a prefeitura entrega. Porque a igreja tem que ficar aberta, porque eu tenho que dar a cesta básica. Isso a prefeitura faz, a comunidade espírita faz, a comunidade islâmica faz. Sabe por que nós somos essenciais? Porque nós somos profeta do Deus vivo. Ponto. Agora fica aí no Facebook. Sabe por que a igreja é essencial? Sabe por que a igreja é essencial? A igreja é essencial porque nós manifestamos o reino do Deus vivo nessa terra. Ponto. Ela estando aberta, ela estando fechada a tempo, ela continua sendo essencial. Aí nós entramos num vitimismo de entupir a rede social, dizendo, nós somos essenciais, nós somos, a prefeitura, o governo fechou aquilo que é essencial. Não, porque o céu continua se manifestando. Irmão, desculpa, mas eu estou indignado nesses dias, com um monte de pastor, com um monte de crente dizendo, vai fechar a igreja essencial, por quê? Porque a igreja arrecada a cesta básica. Pelo amor de Deus. Porque tem um monte de gente morrendo de fome, e com a igreja fechada a gente não consegue arrecadar a cesta básica. Misericórdia. Nós somos essenciais porque nós somos filhos do Deus vivo, e somos proféticos para uma geração que não enxerga um palmo além do nariz. Ponto. Sabe o que nós temos que fazer? E me incluo nisso. Ser essencial na vida das pessoas. Se alguém tiver que, porque aí, desculpa, mas porque a igreja tem que ficar aberta, porque tem muitas pessoas depressivas, mas ninguém falou que a igreja está fechada. A coinonia, templo, pode ficar aberto o dia inteiro. As pessoas depressivas, elas não vêm na hora do culto só, elas podem ter a igreja aberta o dia todo. Mas nós queremos exercer a nossa justiça, nós queremos ser justiceiros, nós queremos pegar a cabeça de autoridades e cortar, a orelha de autoridade e cortar. É interessante que nós só damos valor a algo depois que o quê? Que perdemos. Então não espere dar valor para Deus depois que você não tiver mais a presença dEle. A igreja é essencial, sim, a igreja é essencial. O governo reconheceu que a igreja é essencial. Glória a Deus. Mas se eu não entender que a igreja é essencial, eu vou achar que igreja é ponto de arrecadação de alimentos, só isso. Porque é só isso que eu tenho ouvido nos dias de hoje. A igreja tem que estar aberta porque a igreja é um ponto de arrecadação de alimento. Não. Nós somos essenciais porque nós somos profetas para essa geração. Amém? Diga uma pessoa que está perto de você, fala, meu irmão, abra a boca para profetizar, não para se colocar na zona do vitimismo, falando, será que a igreja vai abrir amanhã, porque a igreja é essencial, será que o comércio vai abrir amanhã? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu passei no centro da cidade, esses dias estão todas as lojas fechadas, eu morro de dó, de pena, de cada comerciante que tem que pagar 5, 10 mil de aluguel e está com a porta fechada. Mas tem outros que estão se virando no giraia. Tem comércio lá, que está com a placa gigante, pede no WhatsApp que nós vamos entregar. Agora tem outros comerciantes que se colocaram na zona do vitimismo. Ó céus, ó vida, quando que vai abrir o comércio? Deus está buscando nos ensinar alguma coisa. Lógico que a gente fica com dó de olhar para o shopping fechado. Meu coração rasga todo dia. Eu passo 10 vezes por dia em frente ao shopping. E todo dia que eu passo, eu estendo a minha mão e falo, Senhor, dá condições para que eles consigam se manter.
mas ou nós entendemos o momento que nós estamos inseridos, e buscamos nos movimentar, estabelecendo a justiça de Deus, ou nós vamos entrar numa zona de vitimismo, toda hora cortando a orelha de todo mundo. Então que nós possamos dizer ao Senhor nessa noite: Deus, qual é a justiça do Teu reino, que eu preciso manifestar nessa terra? A igreja ela é essencial, nós temos clamado por isso, isso é uma vitória. O governo federal, o governo estadual reconheceu que a igreja é essencial, glória a Deus por isso. Mas aí nós estamos falando de lei. O problema é eu como pastor ficar chorando, dizendo e tentando reafirmar que a igreja é essencial, porque a estrutura beneficia pessoas, esquecendo-me a minha condição de profeta, que eu tenho que profetizar. O problema são pessoas que vivem chorando e lamentando dos seus casamentos, mas não fazem nada para mudar, não oram, não pegam a esposa lá, o marido, vamos jejuar, tá? Vamos estabelecer a justiça do reino aqui dentro da nossa casa. Vivem uma vida miserável e infernal, uma justiça própria dentro das suas casas, é um ferindo o outro. Quando Deus fala: se você buscar o meu reino e a minha justiça, você vai ver que as coisas poderiam ser diferentes. Ah, mas ele é injusto. Se você for justo, as coisas mudam. A Bíblia diz que que a mulher santa santifica o marido, que o homem santo santifica a esposa. Ah, mas o meu patrão não me dá aumento. Trabalha bem direitinho e coloca o nome dele no joelho, vai orar por ele. Ah, Senhor, tem alguma coisa errada, já era para eu ter tido um aumento, mas não, a gente se coloca na condição de injustiçada. Ah, estão me injustiçando, e aí nós buscamos a justiça de Deus, para que Deus fira o outro. Deus venha com a tua justiça sobre a vida do fulano. Cuidado, que quem com espada fere, pela espada morrerá. O que Jesus diz para Pedro? Cuidado, Pedro, que você pode estar pedindo a justiça para o outro, e a justiça vai cair sobre você, porque você está inserido no contexto. Então que nós possamos entender que não somos justiceiros neste tempo, que nós somos essenciais. A igreja ela é essencial porque ela precisa manifestar um reino de paz e de justiça. Romanos, a Bíblia diz no livro de Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça, não a minha, a de Deus. Amém? Que nós possamos declarar isso. Senhor, o Ministério do Louvor pode subir já. Que nós possamos declarar isso: Senhor, eu preciso de Ti. Me desculpe se eu fui incisivo no que diz respeito à essencialidade da igreja, mas eu ficar discutindo que a igreja é essencial porque ela distribui cesta básica, isso está muito longe do propósito eterno de Deus. Eu não vi momento nenhum Jesus distribuindo cesta básica. Ele deu pão para a galera. É comida que a galera quer, dá comida para eles. Mas vocês que caminham comigo, vocês precisam entender que não podem ser como a multidão. A cesta básica que as pessoas querem, a igreja não é essencial por causa que distribui cesta básica, mas nós somos aquele que alimenta as pessoas com a palavra do Deus vivo. Amém? Eu quero orar com você nessa hora, e eu não sei qual é a situação que talvez você esteja passando. Nós estamos passando um momento crítico, e Deus me deu essa palavra para ministrar no começo dessa semana, não foi hoje, não foi ontem, que nós não somos justiceiros, nós não somos aqueles que fazem justiça com as próprias mãos, mas nós somos profetas para uma geração. Aleluia, nós somos aquele que vão declarar: portas de comércio se abram, em nome de Jesus. Você que é comerciante, está me ouvindo,
Comece a profetizar na tua empresa, que essas portas se abram, que essas portas se abram, e eu acredito que a fase vermelha pode regredir, se nós orarmos. Mas o governador estabeleceu até o dia 19, mas pode cair a taxa de ocupação nos leitos drasticamente, milhares de pessoas podem ser curadas, e as portas do comércio voltarão a se abrir. Marta e Maria chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, há 4 dias o meu irmão está morto. Se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Sabe, eu quero profetizar isso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Às vezes é necessário algo morrer para nós vivermos o milagre da ressurreição. Às vezes é necessário tudo se fechar para nós vivermos o milagre da ressurreição. Às vezes é necessário nós passarmos por aperto, porque a uva, quando ela é apertada, ela dá um bom vinho. A azeitona, quando ela é espremida, ela dá um bom azeite. O que você está dando no momento do aperto? É no momento que nós somos apertados que nós manifestamos quem nós somos. É no momento que nós somos espremidos que vai se manifestar quem realmente somos. Sabe, hoje eu tenho vergonha da igreja brasileira, porque a igreja é apertada e sai espalhando ódio. A igreja está sendo apertada e não está manifestando a Cristo. A igreja está sendo apertada e ela está manifestando a alma, a sua justiça própria, seus próprios desejos. A igreja está sendo apertada e não está conseguindo manifestar o caráter de Cristo. De que forma nós estamos estabelecendo a justiça? Quando eu sou apertado, eu manifesto quem eu sou. E sinto muito, é na hora do aperto que os caráteres se manifestam. É na hora que nós somos apertados que quem realmente somos se manifesta. Que você possa dizer ao Senhor: Senhor, que a hora que eu estiver sendo apertado, que eu não tire a espada e saia cortando cabeças e orelhas, mas que eu faça o que Jesus fez. Eu poderia pedir para o meu Pai enviar legiões de anjos, mas se eu agir do jeito que eu tenho que agir, ou do jeito que eu penso que eu tenho que agir, as escrituras não se cumprem. Sabe, igreja, eu quero falar isso para você nessa noite. Se nós se as coisas acontecerem do jeito que nós queremos, as escrituras não se cumprem. Sabe por que eu oro mais? Porque eu sou apertado. Sabe por que você vai orar mais? É nos momentos de aperto. Vai orar. Coloca de volta a tua espada na bainha, senão você vai passar vergonha. Pedro foi um guerreiro, Pedro foi um cara de garra, de determinação, mas raso no relacionamento com Deus. Na hora que tinha que cortar a orelha, ele cortava mesmo, que ele era o Pedrão. Sabe, irmão, eu não quero ser o Pedrão, eu busco cada dia ser Jesus. Mas vão te matar, deixa. Mas vão te colocar na cruz, deixa. Mas vão te espancar, deixa. Mas por que deixa? Porque é necessário que algumas coisas aconteçam para que as escrituras se cumpram. Vamos orar.